meu nome é Pedro, meu orientador foi o professor Humberto, nós somos do programa de informática da PUC Minas e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso artigo do WebMedia 2021, que o título é Analyzing Tour Event Popularity Using Social Networks. Então, primeiramente, eu gostaria de dar uma pequena introdução sobre em qual contexto o nosso trabalho está situado, né? E esse contexto ele é basicamente, na era dos smartphones, que hoje a gente tem muitos dados sendo produzidos, muitos dados sendo criados o tempo inteiro pelos smartphones. E isso é uma coisa interessante que já linka com o segundo tópico, que é o tópico de mobilidade. Então, as pessoas sempre estão com seus telefones no bolso, produzindo dados sobre a sua mobilidade, seja numa viagem, seja em um passeio. E isso é muito interessante para sistemas de recomendação sensíveis ao contexto, porque podem ser refinadas recomendações dependendo da sua mobilidade. Então, uma pessoa que gosta de um determinado local, ele pode ser atendido ou um serviço pode ser prestado de um determinado jeito diferenciado para essa pessoa. Então, dado esse contexto, o nosso problema analisado nesse trabalho é analisar a popularidade de um evento turístico utilizando dados de uma rede social. Então, o nosso objetivo principal era analisar a popularidade de um evento turístico utilizando os dados de uma rede social, né? E os nossos objetivos específicos são em categorizar os perfis desses usuários como entre turistas que vieram curtir esse evento e como pessoas residentes. E além disso, a gente estabeleceu uma medida de popularidade para avaliar se esse evento foi interessante nas redes sociais. Então, os materiais e os métodos desse trabalho, primeiro a gente definiu o nosso objeto de estudo, que foi o Carnaval de 2020 de Belo Horizonte, que foi um grande evento que ocorreu, com cerca de 4,5 milhões de foliões nesse ano, curtindo aí nas ruas, com 344 blocos, por praticamente o mês inteiro de fevereiro de 2020. E para fazer essa análise, a gente utilizou duas redes sociais para ver como foi esse carnaval. A gente utilizou o Twitter e o Google Review. Então, o primeiro ponto foi coletar os dados. A gente partiu de uma coleta de dados comuns que a gente ia usar nas duas redes. Então, a gente pegou o Open Data da Prefeitura de Belo Horizonte com todos os blocos e todas as rotas desses blocos. E a gente converteu esses dados em coordenadas geográficas. Então, a gente sabia os caminhos onde esses blocos passariam, igual está representado na figura à direita. E depois disso, a gente fez análises específicas para cada rede social. Então, para o Twitter, a gente definiu strings de busca com a data do bloco e o nome do bloco. Então, a gente, por exemplo, se o bloco chama bloco Chibiu, a string de busca dele viraria bloco Chibiu ou Chibiu, né? Não seria só apenas o nome do bloco, né? E aí, nisso a gente fez buscas em lote de até 200 tweets. E alguns tweets, por ter uma mensagem muito grande, eles vinham truncados. Então, a gente tinha que depois proativamente buscar esse resto desses textos. E para o Google Review foi um pouco mais complexo. A gente buscou os estabelecimentos próximos dos blocos, né? Então, a gente filtrou pelos tipos do estabelecimento que teriam mais a ver com o carnaval. Então, restaurantes, pontos turísticos, cafés, e depois disso a gente buscou reviews que foram feitas sobre esses estabelecimentos durante o período do carnaval e depois a gente buscou o perfil dessa pessoa que fez essa review. Então aqui a gente tem um exemplo de como aconteceu. Então a gente, por exemplo, buscou esse restaurante lá no Google Review, a gente viu que tinha 22 comentários. E a gente percebeu que um desses comentários foi feito durante o período do carnaval por um determinado usuário. E aí a gente pegou o perfil público desse usuário lá no Google Review e coletou esses dados. Feita essa coleta desses dados das duas redes sociais, a gente foi avaliar nossos dados. Então, nós criamos duas métricas para avaliação. O primeiro é a taxa percentual de turistas e residentes, e o segundo é o grau de popularidade desses blocos nas redes sociais.
Então, vamos para os resultados. Nessa plotagem, a gente analisa a popularidade de cada blocos, a popularidade do evento em cada rede social e depois elas em conjuntos. Então, como a gente pode ver ali em amarelo, né, a plotagem relativa ao Google Review, então as pessoas tenderam a avaliar melhor, né, com mais estrelas, os estabelecimentos pelo Google Review, do que no Twitter, né, que é a linha verde ali, que a gente vê que é mais constante, a gente tem pouco espaçamento entre as interações nas redes sociais, então, diferente do Google Review, que está bem concentrado no início, né, o Twitter está mais constante. E aí, interessantemente, quando a gente mistura as duas análises, a gente vê que a gente tem uma curva com os dois comportamentos, né, com um pedaço mais amontoado ali no começo e depois mais espaçado com uma crescente mais constante. E isso é interessante porque os usuários das redes não necessariamente são os mesmos, então, apesar de a gente estar avaliando o mesmo evento, as redes têm visões e percepções diferentes sobre esse mesmo evento. Então, essa análise feita misturando as duas redes sociais produz um resultado mais fiel do que realmente aconteceu no evento, né? Do que apenas analisando uma rede ou em detrimento da outra em separado. E além disso, o nosso outro resultado foi a taxa de turistas que a gente observou, né? Seria de turistas e residentes, né? Na verdade, a taxa de residentes e não residentes, né? Pessoas que não são de Belo Horizonte. Então, a gente definiu um nível de significância para ver as interações dessas pessoas nas redes sociais. E aí a gente variou esse nível de significância de 30% a 75% das interações. Então, de 30% a 75% das interações da pessoa foi fora de Belo Horizonte, essa pessoa ela é turista ou não residente de Belo Horizonte. Então, a gente pode ver, né, que essa quantidade vai caindo, mas a gente já tem um nível significativo, um nível representativo interessante na última amostragem, que é em torno de 3.000 a 3.500 turistas ali em Belo Horizonte, no evento. Então, quais são as conclusões do nosso trabalho? É possível explorar fatores de mobilidade para analisar a popularidade de um evento utilizando as redes sociais. Então, pode ser utilizada a rede social tanto separadamente quanto em conjunto. E essas aqui são as principais referências do nosso trabalho. Muito obrigado.